Olá, meus amores. Eu resolvi já deixar o quadro prontinho com os exemplos para poder ficar mais fácil a nossa explicação. Então, veja bem, olha aqui. Vozes do verbo. Primeira voz é a voz ativa, né? O que seria a voz ativa, então? É aquela que tem o sujeito agente. Ou seja, aquele sujeito que age quando o verbo está na voz ativa. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui. O menino escreveu o poema. Qual é o sujeito? Quem escreveu? O menino. Então, o menino é um sujeito agente. Escreveu o quê? O poema. O poema, então, é o objeto direto do verbo escrever, que é o verbo transitivo direto. Então, como o sujeito aqui é agente, o verbo escrever está na voz ativa. Toda vez que o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa, ok? Muito bem. Agora vamos ao segundo aqui, ó. Segunda voz, voz passiva analítica. Toda vez que eu tenho voz passiva, eu tenho sujeito paciente. O que é sujeito paciente? É aquele que sofre ação. Ele não age, ele sofre. Então, por isso que ele é paciente, ele recebe a ação. Então, como exemplo na voz passiva analítica, eu peguei a mesma frase e inverti. Olha, o poema, que era objeto direto, vira agora o sujeito paciente. Então, olha, o poema foi escrito pelo menino. Então, vejam bem, o que foi escrito? A pergunta que eu faço antes do verbo para descobrir o sujeito. O que foi escrito? O poema. Então, agora o poema, que era antes objeto direto na voz ativa, virou sujeito, só que um sujeito paciente, ou seja, é um sujeito que não age, ele sofre a ação. Então, aqui, olha, o poema sofreu a ação de ser escrito. Por quem? Pelo menino, que era quem tinha escrito o poema antes. Então, aqui, o sujeito é paciente, há uma locução verbal, foi escrito, e nós temos ainda o agente da passiva, que é o pelo menino. O menino é quem agiu, é o menino que escreveu o poema. Então, por isso que pelo menino é o agente da passiva. Então, o que seria agente da passiva? O ser que age quando o verbo está na voz passiva analítica. Anotem isso. Agente da passiva é o ser que age quando o verbo está na voz passiva analítica. Que é a voz passiva analítica? É aquela que tem um sujeito paciente e uma locução verbal, com o verbo principal no particípio e o verbo auxiliar utilizado para formar a locução verbal. O verbo auxiliar é que é flexionado, estão vendo? Foi. Porque está no passado, escreveu, aqui foi escrito, ok? Então, aí nós temos a flexão 3, que é a voz pacífica, né? A terceira tipo de voz passiva sintética. O que é sintética? É pequena, curta. Então, sintetizada, né? Na voz passiva sintética, nós temos também um sujeito paciente. E temos assim, olha a formação da passiva sintética. Escreveu-se o poema. Aqui, ó, na ativa, o menino escreveu o poema. Então, eu pego o verbo escreveu, olha, e coloco o pronome se, que vai funcionar aqui como partícula apassivadora do verbo, certo? Aí, ó, escreveu-se o poema. O que escreveu-se? O poema. Se eu pergunto antes do verbo, o sujeito tá claro aqui, o poema. Só que, de novo, o sujeito é um sujeito paciente. Toda vez que eu tiver essa estrutura de sujeito paciente com verbo na forma original dele, mas acompanhado do pronome se com pronome apassivador, eu tenho a voz passiva sintética, sintetizada. Então, ela pode ser analítica com locução verbal, sujeito paciente também,
ou sintética com o pronome si como apassivador do verbo sujeito paciente. E temos a quarta e última voz, que é a voz reflexiva. O que seria, então, a voz reflexiva, gente? A voz reflexiva é aquela que eu tenho um sujeito agente e um sujeito paciente. Então, o sujeito aqui, ele tanto age como sofre ação, recebe ação. Então, olha o exemplo que está aqui. Continuando com o menino, eu tenho, olha, o menino se cortou. Quem realizou a ação de cortar? O menino. Quem sofreu a ação de ser cortado? O menino. Então, o menino aqui, ele age, quer cortar, e sofre, quer ser cortado. Por isso, o sujeito aqui é agente e paciente. Sendo, então, o sujeito, agente e paciente, o se vira apenas um pronome reflexivo do verbo. E cortou é o verbo que está na voz reflexiva. Agora, deu para entender? Eu espero que sim. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.